Olá, Zanin, que é sobre o debate, esse Oi, Thalita. filme que está estreando essa semana nos cinemas, direção de Caio Blá, inclusive estreia dele na direção, né? E traz ali um casal de jornalistas, uma apresentadora e um editor-chefe, que travam um debate, na verdade, conversas sobre um debate que está acontecendo com os dois candidatos à presidência. E lá tem um democrata e um fascista. Assim, eu até bati um papo aqui nos bastidores com o Zanin, que esse filme é quase documental, né? Porque ele traz muito da realidade que a gente está vivendo agora, e na minha avaliação, e eu quero te ouvir, ele traz muito essa discussão sobre a imparcialidade do jornalismo, né? Existe esse mito do jornalismo imparcial, e ele traz essa discussão. É mesmo? Deve ser? Não é? Como que você viu o filme? Conta mais pra gente. Zanin, seja bem-vindo hoje. Opa, boa tarde todo mundo aí. Thalita, esse é o filme da hora mesmo, né? Ele pega esse momento nosso quente da política, né? A proximidade dessas eleições, né? Que são talvez as mais importantes depois da redemocratização, né? São eleições assim que tem muita coisa em jogo, não é simplesmente uma troca de presidentes, né? Eu costumo dizer que a eleição vai se decidir entre a civilização e a barbárie, né? Então tem muita coisa em jogo. E eu acho que esse filme capta muito bem essa questão, né? É um filme que ele é escrito por uma dupla que é muito conhecida do público, né? Que é o Jorge Furtado e o Guel Arraes, né? E ele é dirigido pelo Caio Blá, pelo ator Caio Blá, também muito conhecido, e agora é diretor de cinema. Ele está fazendo a estreia dele como diretor de cinema, uma estreia, diga-se de passagem, bastante surpreendente pela segurança com que o filme é dirigido. É muito bom filme, antes de qualquer coisa. E traz essa questão urgentíssima, né? Então você tem uma rede de TV imaginária, né? Em que vai haver um debate entre os dois candidatos à presidência da República, né? Eles jamais são nomeados, mas fica bem claro para todos nós quem são esses candidatos, né? Pelas características que são enumeradas no filme, né? Quer dizer, um é de extrema direita, o outro foi um ex-presidente que está voltando agora a disputar eleições e tudo mais. Quer dizer, fica bem claro que esse é um filme de ficção, porém muito colado à realidade. Ele, como você disse, é um quase documentário. E eles imaginam, os dois escritores do filme imaginam um plot da seguinte forma: vai começar o debate na TV entre esses dois candidatos e chega de última hora às mãos da apresentadora, que é interpretada pela Débora Bloch, uma pesquisa eleitoral bombástica que, segundo ela, pode ser, se divulgada, mudar o curso da eleição, né? E o chefe dela, que é interpretado pelo Paulo Betti, o grande ator Paulo Betti, ele diz que não pode divulgar essa pesquisa porque ela não foi registrada ainda. Então, que eles não poderiam, eles cometeriam uma infração se a pesquisa fosse divulgada. Esse é o início de um debate entre a apresentadora e o diretor do jornal, que é o Paulo Betti, né? Sobre as questões básicas do jornalismo. Veja que coisa interessante. Os dois vão votar no ex-presidente, porque abominam o governo que está sendo feito pelo candidato que tenta se reeleger, que a gente sabe muito bem quem é, né? Mas eles têm divergências em torno do que deve ser a posição do jornalista. A Paula, que é interpretada pela Débora Bloch, muito bem, aliás, também, ela acha que o jornalista tem a obrigação ética de intervir nesse momento, que existe o mito da neutralidade, mas na verdade não, porque o jornalismo tem que estar do lado da democracia, o jornalismo tem que estar do lado do país, que está ameaçado de ser destruído caso esse cara seja reeleito, né? E o Paulo Betti, que interpreta o Marcos, que é o diretor da televisão, ele acha que o jornalismo tem que ser mais imparcial,
não é neutro, mas mais imparcial. Ou seja, ele tem que levantar os fatos, se aproximar tanto quanto possível da verdade dos fatos e depois deixar que os espectadores julguem por si mesmos e tirem as suas conclusões. Esse debate vai permear o filme inteiro. E vai permear também uma relação pessoal deles. Eles foram casados por 20 anos, se separaram, e em alguns momentos o filme entra em flashbacks e vai ao passado para mostrar como foi o relacionamento deles. Então, esse filme trabalha com esses dois momentos. Um momento crucial da história do país, da história brasileira, a posição desses dois jornalistas diante dessa história e o relacionamento pessoal deles, que foi um relacionamento que terminou, o casamento terminou, mas eles continuam grandes amigos e discutem isso, como continuar a amizade apesar de separados. É um filme muito bom, muito interessante. Ele não traz conclusões fechadas, né? Ora você começa a dar razão para a argumentação da apresentadora, ora você começa a dar razão para a argumentação do diretor, ambos têm parte da razão, mas não a razão inteira, e você vai formando as suas convicções. Ou seja, tudo que a gente tem debatido nos últimos tempos a respeito do jornalismo, da importância do jornalismo, das falhas do jornalismo, da questão ética envolvida na transmissão da verdade, ou daquilo que a gente mais se aproxima da verdade para o público, tudo isso que tem sido discutido por nós nos últimos anos com mais agudeza, né? Porque nós estamos vivendo uma época totalmente excepcional, em que você tem a proliferação de fake news e de um certo terraplanismo mental, né, que incorpora as mais disparatadas versões para explicar a realidade, né? Tudo isso aflora nesse filme, que é um filme muito falado. A origem dele é uma peça teatral, ele é muito falado, mas ele é muito falado de uma forma muito inteligente, de uma forma que te faz pensar muito. Eu adorei esse filme, Thalita. Eu também. Porque esse, pessoal, eu assisti. Diferentemente de vários outros que eu vejo só o trailer para conversar com o Zenin, esse eu assisti, achei demais. Deixa eu trazer, inclusive, uma contextualização que eu acho bacana que o filme tem. Ele passa durante o momento de pandemia e durante a chegada de uma variante ainda mais letal, né? Que é a Sigma. Então, ele também tem esse contexto de pandemia, assim, quando tem esses flashbacks, é de momento de pandemia, e na atualidade, eles estão passando pela essa variante mais letal do que tudo que já foi visto. Então, também tem esse componente que aparece no debate. Isso tudo é muito legal. Acho que, assim, a gente, enquanto jornalista, vibra de ver essas questões sendo debatidas num filme, mas é um assunto intrínseco de toda a população hoje, né? Porque envolve, de fato, a nossa democracia, o que a gente está passando hoje, situação econômica, situação de saúde. Então, é muito bacana, eu também adorei. E os dois estão ótimos. Nossa, o Paulo e a Débora estão ótimos. Os diálogos são maravilhosos. Muito bacana. Olha, poderia passar o programa todo falando sobre esse filme, mas vamos para o próximo, senão não vai dar tempo. Diga, só um segundinho, só concluir o seguinte, que o Jorge Furtado, que é um cara assim, é um cineasta, é um escritor assim, de uma inteligência assim privilegiada, um cara assim maravilhoso, assim, ele tem uma agudeza de raciocínio, da percepção das coisas. Ele se interessa muito por essa questão do jornalismo, né? Ele se declara um fã do jornalismo, assim, ele acha que o jornalismo é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que podem existir numa sociedade livre. Aliás, não existem sociedades livres sem um jornalismo livre e atuante. E ele não é a primeira vez que ele discute essa questão. Ele tem um filme anterior, que esse sim é um documentário puro, que se chama O Mercado das Notícias, que é um documentário brilhante sobre essa questão do jornalismo e de como a notícia é veiculada. Ele pega uma peça escrita lá no século XVII
pelo inglês chamado, foi mais ou menos contemporâneo de Shakespeare, que é o Ben Jonson, né? E ele adapta essa peça para os dias atuais, e essa é a base do documentário em que ele ouve vários colegas de imprensa e tudo mais, e ele traça um retrato bastante agudo e bastante corrosivo do jornalismo, desde da questão do mensalão, petrolão, esse negócio todo, Lava Jato, tal. Aliás, eu não sei se a Lava Jato ele já pega nesse primeiro filme, mas ele pega já esse viés do jornalismo que a professora e a nossa colega que me antecedeu aqui estava dizendo, né, que é um viés assim do jornalismo que se põe, que se politiza excessivamente, aí sim se toma uma posição muito clara, favorável a uns e contra outros, e aí sim acaba se abastardando como a sua missão que é uma missão de transmissão de notícias, mas não apenas isso, não é uma transmissão de notícias de uma forma neutra e ausente, mas de uma missão civilizatória também, que é informar com qualidade o público, para que o público forme a sua opinião. Imagina você, se as pessoas não têm informação de qualidade, bem apurada, bem transmitida, bem escrita ou bem televisionada, você não consegue, você não tem elementos para formar sua própria opinião, né? Para tirar suas conclusões e saber de que lado você está numa situação controversa. Então, o jornalismo é absolutamente fundamental. E o Jorge Furtado é um grande observador do fenômeno jornalístico no nosso país, com as suas grandezas e com as suas mazelas. Genial, que bacana. Pessoal, assistam o debate, então, estreou nos cinemas essa semana.